Parece que tem aumentado cada dia mais pessoas com fibromialgia, ou o diagnóstico, as pessoas estão sabendo que aquela dor que ela sentiu é fibromialgia? As pessoas têm aumentado o nível de conhecimento. Os médicos que antes desacreditavam na doença começaram a fazer mais o diagnóstico. Sim. E, portanto, houve um aumento nos números de casos. Certo. Outra coisa que aconteceu também foi porque a mudança dos nossos tempos. Nós somos mais estressados, nós temos menos tempo para atividade física, que são, por exemplo, fatores que levam ao aparecimento da fibromialgia e pioram muito qualquer tipo de dor crônica, que é a fibromialgia que se encaixa nela. Doutora Laura, então fala pra gente aí o que é então essa fibromialgia. Como que ela surgiu, as suas causas, conta pra gente. A fibromialgia foi descrita em 1904, tá? Olha, então é velha, né? É bem antiga. E somente em 1990 é que eles criaram os critérios diagnósticos, tá? Que falam bem sobre a doença. É uma dor muscular generalizada, pode ter ou não dor articular, que dure mais que 3 meses, tá? E que tenha o que a gente chama de pontos de gatilho, pontos dolorosos ativos. A gente tem 18 pontos no nosso corpo, eu vou citar isso para vocês. São pontos aqui cervicais, pontos das vértebras torácicas posteriores aqui, na clavícula, no cotovelo, na região glútea e também, inclusive até no joelho, formando 18 pontos. Nós precisamos de 11 pontos em que você faz uma pressão de aproximadamente 4 quilos e o paciente, tendo esses 11 pontos positivos, junto com a história prévia de dor por mais de 3 meses, você tem o diagnóstico da doença, dessa síndrome da fibromialgia, porque ela vem acompanhada de cansaço, insônia, fadiga, humor deprimido e uma série de outros sintomas. Então o diagnóstico, ele é clínico? Ele é clínico. Não existe nenhum exame de laboratório, não existe nenhum exame de imagem que possa dar o diagnóstico da fibromialgia. Não existe. Por isso ela é tão difícil de ser diagnosticada. Sim. Por isso foi por muitos anos dita como não existente também. Porque nós não... Tinha muita gente que achava que estava só na cabeça dela, que ela não existia. Isso. Tem muita gente que achava... É como se a dor andasse, doutora? A dor, ela não anda muito. Ela pode se espalhar um pouco, mas em geral os pontos são fixos. Sabe, os pontos de dor são fixos. Mas os pacientes, eles relatam que a dor é difusa. Então, eu acho que a dor pode migrar, sim. Mas, assim, por definição, não. Mas os pacientes nos dizem isso, que a dor, ela é difusa, se espalha e etc e tal. Doutora Laura, agora sobre essa, vamos dizer, talvez uma somatização aí que fazemos quando estamos num processo aí de depressão, algumas dores, o estresse aí, algumas dores nós vamos contabilizando. Igual a senhora citou aí sobre a questão cervical, nos joelhos, nas vértebras, enfim, dentro daqueles pontos. Como desassociar o diagnóstico de fibromialgia ao de outros problemas, por exemplo, musculares, estruturais, né, ósseos aí, e até mesmo de outra ordem emocional, como estresse, depressão e outras coisas assim? Tá. Vamos por partes. Isso. A primeira coisa em relação às doenças psiquiátricas, depressão, transtorno de ansiedade, essas doenças não cursam com dor. Essas doenças em si, fui ao psiquiatra e fiz o diagnóstico. Essas doenças não cursam com dor. A fibromialgia tem pacientes que
tem depressão. Eu encontrei uns dados de até 80% desses pacientes com depressão. Então, a depressão não provoca dor. A fibromialgia tem depressão. Pode levar à depressão. Pode levar à depressão. É o caminho inverso, né? É o caminho inverso. Qual foi a pergunta que você me fez, por favor? Não, até sobre como desassociar essas questões das doenças psiquiátricas da fibromialgia, para eliminar, saber que ou é fibromialgia ou não um outro problema. Primeiro, é isso que eu expliquei, esse dado, né, de estudos, de conhecimento, junto com todos os outros critérios que a gente tem em diagnóstico. Sim. Certo? A fibromialgia ela é um tipo de reumatismo? Não, ela é como se fosse se houvesse... Isso é muito interessante para a gente poder parar de estigmatizar a doença. Sim. A doença tem uma ocorrência, uma desregulação que existe no cérebro. Olha. Entendeu? Inclusive de origem genética. Então, o paciente tem alterações no cérebro e na coluna, em que tem um desregulamento no controle da dor. Então, o paciente ele tem uma predisposição dolorosa e como se fosse um relógio desregulado. O paciente ele tem uma tendência natural de ter dor periférica, na pele. O paciente tem uma tendência natural a ter dor muscular, mesmo que ele nunca vá desenvolver fibromialgia. Ele tem alterações na coluna em que produz substâncias dolorosas e que vão chegar ao cérebro com essa informação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.